Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E essa é uma aula bem importante, é uma aula que todo mundo me pede, é uma aula que é o sonho idealizado de muitas pessoas. Então, eu tenho um convite muito especial hoje para você. Se concentre, né? Eu vou trazer aqui, eu desenhei para vocês essa aula tópico por tópico, característica por característica, bem mastigado. E então, se você não é meu assinante, já pega papel, caneta, né? Se você é meu assinante, também faça isso. Tenha um caderninho dessas aulas, porque no final de um ano, por exemplo, o que você vai ter anotado vai ser ouro, né? Por um valor super acessível, quem é meu assinante sabe, apenas R$37 por mês. E se você ainda não é meu assinante, só consegue vir nas aulas, né? É o valor do seu tempo e da sua determinação em estar aqui. Ok? Vamos lá. Relacionamento saudável. Como que é um relacionamento saudável? Como é que eu faço para chegar nesse lugar? Como é que eu saio da ansiedade? Como é que eu saio da evitação? Como é que eu saio da ambivalência e vou para esse lugar tão desejado? Nesse lugar que eu vou encontrar leveza, que eu vou encontrar tranquilidade. Como que eu faço? Olha, se tem uma coisa que as pessoas me perguntam, é isso. E por que é tão difícil, né? Só um pouquinho, agora me deu calor. Por que é tão difícil chegar nesse lugar? Porque muitas pessoas não tiveram, inclusive, contato com o que como é que a pessoa segura vê o mundo, como é que a pessoa segura se comporta, como é que a pessoa segura, né, diante de algumas situações, ela entende, interpreta e traz para a vida dela. Essa aula é sobre isso hoje, ok? Já pensou? Hoje eu trouxe uma pergunta bem poderosa para vocês para começar. Já pensou vocês viver uma relação onde você não precisa ter medo, onde você não precisa se provar, onde você não precisa ficar acelerado o tempo todo, onde você não precisa ficar desconfiado, ao invés de ficar armado, você ficar desarmado? Já pensou viver numa relação dessa? Eu não sei se você já viveu essa experiência, se você não viveu. De qualquer forma, fica comigo até o final, porque hoje eu vou trazer um conteúdo de uma forma bem leve para que você possa, né, sair daqui com anotações preciosas para a sua vida, para que você possa colocar em prática, ok? Então, temporariamente eu vou desativar aqui os comentários para que vocês... A Grace disse aqui, ó, nem sei o que é como sentir isso, né? Que é como sentir, não viver nesse estado de alerta, né? Então, deixa eu só posicionar aqui minhas anotações, porque eu gosto de anotar tudo que eu vou falar para vocês, para não esquecer de nada. Então, deixa eu só deixar aqui mais confortável, mais pertinho. Prontinho. Vamos lá? Então, eu vou desativar temporariamente. Uma coisa bem importante, tem um aviãozinho aqui, já encaminha aí para as 10 primeiras pessoas que você sempre está mandando conteúdo sobre relacionamento, sobre vídeos interessantes na internet, porque eu não sei se você sabe, né? Agora os meus alunos estão vendo essa aula gravada num ambiente fechado. Mas quem não tem oportunidade, só consegue ver no Instagram online, o Instagram não avisa mais quando as pessoas estão online. Então, você que é um parceiro do seu amigo, do seu colega, vai fazer isso por ele, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu queria iniciar essa aula dizendo o seguinte, a forma como você ama mostra emocionalmente como está a sua vida. Então, se você ama de uma forma ansiosa, emocionalmente, você vive em estado de alerta com medo de ser abandonado. Se você vive, né, relacionamentos onde a tua vida, a tua existência é muito mais importante e você prefere ficar sozinho, né, do que se relacionar justamente para não sofrer com a rejeição, emocionalmente, você me mostra que tem um medo contínuo da rejeição, que você tem, né, feridas muito profundas e prefere viver a sua autossuficiência do que estabelecer conexões, mesmo que o preço seja abrir mão de momentos em que te dê muito conhecimento sobre você e, óbvio, né, momentos de prazer, de êxtase e de desenvolvimento.
Quando você emocionalmente vive numa gangorra, né? Ora você tá ansioso, ora você não quer a pessoa. Quando você conquista, você perde o interesse. Quando você tá sozinho, você precisa de conexão o tempo todo. Você me mostra o que emocionalmente você não tem domínio nenhum sobre as suas emoções, vive à mercê de circunstâncias externas e acredita somente quando o cenário externo mudar ou quando se conectar com a pessoa perfeita é que será feliz. Doce ilusão. Você vive a ambivalência das suas emoções, não tem consciência de si e, consequentemente, é uma pessoa que não consegue nem responder a fatídica pergunta, né? Tão complexa que muitas vezes você lá na cara do RH não consegue responder, que é quem você é, ou seja, quem eu sou. Diante disso, a pergunta que eu faço é: qual é a história que os seus relacionamentos estão contando? Qual é a história das suas emoções que o seu relacionamento está contando? Uma história ansiosa? Uma história evitativa? Uma história indisponível? Uma história de rejeição? Uma história de abandono? Reflita bem antes de começar essa aula. E se isso mexeu com você de alguma forma, eu vou trazer aqui para você ferramentas para que você, óbvio, né? Quais são as ferramentas? A grande ferramenta é um mapa de como é o modus operandi de uma pessoa segura e como ela vê o mundo. Ok? No finalzinho eu vou fazer um exercício muito simples, mas que pode ser um exercício revelador, que se mexer com as suas sensações, a gente vai ter dado um passo muito importante para essa sua virada de chave em relação ao seu estado emocional diante das relações. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso afirmar para vocês, e é por isso que vocês tanto almejam esse lugar, é o seguinte: as pessoas seguras vivem num lugar tranquilo. As pessoas seguras vivem num lugar tranquilo. E isso não significa que elas não passem por divergências, por circunstâncias que vão tirá-las do prumo, por situações de carência, por situações de abandono, de rejeição. O que as diferencia é que elas ficam muito mais tempo no que o Singer chama, né, de caminho do meio, que é aquele caminho onde dá tranquilidade. Ela não fica nos limites das suas emoções, ora eufórico, ora extremamente deprimido. Nesse caminho do meio é onde mora a tranquilidade e onde o seguro consegue voltar, né, tranquilamente, rapidamente, mesmo que, quando as circunstâncias externas não estão favoráveis. E por que isso é muito importante de vocês terem noção? Porque vocês procuram, né, a segurança, a autoconfiança, acreditando que o grande presente deste momento, desse status quo, deste modus operandi, é o que? A tranquilidade é sempre, forever. Não, isso não é verdade. Inclusive, se você tem essa percepção, eu sinto em lhe decepcionar. Se você for com essa expectativa, você vai se decepcionar. A pessoa segura, ela não vive tranquila o tempo todo. Ela sabe voltar rapidamente para o caminho do meio, que é onde mora a tranquilidade. Ela vai passear, né, entre o caos, né, entre o caos e a ordem, e neste passeio, que é justamente navegar entre esses lugares, mas permanecer um maior tempo, né, nessa caminhada sem se perder de si, que é viver no caminho do meio, que é o famoso flow, né, que as pessoas tanto têm falado, né, seguir o fluxo da vida, ter noção de que faz parte do quebra-cabeça de algo maior. Então, isso faz parte da visão de mundo de uma pessoa segura. A gente vai falar um pouquinho, eu já estou me antecipando, mas é justamente essa visão de mundo, junto, né, com outros aspectos que eu vou trazer aqui, que faz com que ela caminhe tranquilamente neste flow, neste caminho do meio, passeando, né, entre o caos e a ordem. O caos e a ordem. Ok? Vamos lá.
Vamos conhecer então quem é a pessoa segura? Quem é o nosso objeto de desejo de estudo hoje? Vamos lá? Vamos na massa aí, pega seu papel e sua caneta e eu vou trazer para você aqui duas coisas. Então, primeiro, a pessoa segura não é a que não erra, ok? Pessoa segura não é a que não erra. Ela erra e ela vai pedir desculpa, ela vai reconhecer. Ela vai reconhecer, vai pedir desculpa, mas uma única vez. E outra, ela não vai pedir desculpa para ter o outro para si. Preste bem atenção. Ela não vai pedir desculpa para ter o outro para si, para ser um bom menino ou uma boa menina para o outro. Pede desculpa para que ele aprenda a se autorregular. E neste mapa, ele tenha consciência do próximo passo. Porque existe algo muito corriqueiro em quem é inseguro. Uma necessidade contínua de pedir desculpa para ser a pessoa boazinha, a pessoa que vai pertencer na vida do outro, a pessoa que não erra, inclusive a pessoa que não erra pede desculpa para depois usar isso contra o outro. Então, isso é muito importante. O seguro não pede desculpa como uma moeda, né, de troca, como barganha, para que o outro veja de determinada forma. Não, ele pede desculpa como autobússola, para que ele se autoconheça e ele se autorregule, ok? Mas ele erra, óbvio que ele vai errar. Adivinhe? Pessoa segura, um ser humano, não é um ser, um angelical, né, santificado. Você pode até colocar a pessoa segura num pedestal, mas tudo isso porque você se sente menor, porque você não se acha tão bom o suficiente, o que é uma grande mentira que você contou para você a vida toda. Segundo aspecto, né, é a pessoa que sabe voltar para si. Então, é aquilo que eu falei para você como visão de mundo. Ela sabe que vai ter caos, mas ela sabe que aquele caos, como tudo na vida passa, né, faz parte também da visão de mundo do seguro, sabe que esse caos vai passar, logo vai vir a ordem. E que ele não adianta ele ficar muito tranquilo nessa ordem, porque ele sabe que vai vir o caos. Mas o caos passa a não ser um lugar ruim. O caos passa a ser um lugar de aprendizado. E daí o que acontece? Tudo na vida, inclusive para a pessoa segura, passa a ser perfeito, porque ela sempre está olhando para si, ela sempre está voltando para si, para se autorregular. Preste bem atenção, e aqui é muito importante. Por quê? Porque quando ela volta para si, está se autorregulando, ela está praticando uma coisa muito importante que vai ajudar na relação, que ela está praticando para si o servir a si. E quando ela serve a si, quando ela volta para si e ela fica nutrida deste autorregular, ela passa a ficar bem para te servir. Por isso que uma pessoa segura, ela não tem medo de servir. Por isso que uma pessoa segura, ela é disponível. Porque ela aprendeu a voltar para si, ela aprendeu a se autorregular, ela aprendeu a nutrir de si. E aqui não confundam isso com egoísmo. Egoísmo é quando eu quero que todas as circunstâncias estejam no meu controle e a favor de mim para que eu fique bem independente do outro. A pessoa segura não. A pessoa segura, ela vai ter esse voltar para si porque ela quer se tornar uma pessoa melhor no servir. Essa é uma diferença muito importante. Meu consultorando, meu aluno precisa ir para este mundo sabendo disso, tá? Porque muita gente, a gente foi educado a não receber elogio, né? A não olhar para si, acreditando que isso era ferramenta de egoísmo. Inclusive, vem até dessa cultura, né, da escravidão, essa cultura do vira-lata, né, no sentido de um servir deixando a si. Não é isso, a gente vai servir depois que nós nos nutrimos. Aliás, queremos nos nutrir, voltar para si justamente para ir melhor para servir ao outro. Agora, outra
essas duas características são principais e dentro disso eu queria trazer uma coisa muito importante. 3 coisas bem importantes. A pessoa segura, ela ama com presença. Então, neste servir você, ela vai precisar estar disponível. Ela não vai ter problema nenhum em ser presente na sua vida. Ela pode, muitas vezes, estar desligada. Ela pode, muitas vezes, ligar o seu próprio automático, estar perdido nas suas coisas, mas quando solicitada, ela não vai ter problemas em pedir desculpas e deixar claro a sua distração, mas ela estará lá disponível se ela não for, se ela não for abortar missão que ela está pendente com ela mesma. No geral, ela está, mesmo com algumas pendências, dentro dessas pendências, ela vai poder te desenhar um cenário que ela possa se fazer presente e disponível. Que é muito diferente de uma pessoa autossuficiente, por exemplo, que ela nem cogita a possibilidade de abrir mão das suas coisas de alguma forma para poder te estender a mão, ok? É diferente. Viu que é uma nuance, é por isso que eu desenhei essa aula com bastante nuance e uma forma bem descomplicada para você justamente anotar e toda vez que você anota, você está mastigando novamente esse conteúdo para você modelar o comportamento seguro. Diante disso, 2 coisas acontecem. Se ela é uma pessoa que ama com presença, se ela é uma pessoa que ama com disponibilidade, o que acontece? Primeira coisa, ela não vai sumir na sua autossuficiência, que eu acabei de falar aqui para vocês. E a segunda coisa é o seguinte, ela não some dela mesma para dependência emocional, por você. Então, muitas vezes as pessoas ansiosas, dependentes emocionais, inseguras, entram na relação, entram numa relação com uma pessoa segura, cobrando comportamentos que não vai ter da pessoa segura, porque a pessoa segura não tem um comportamento dependente emocional como você. Ela não vai abrir mão das suas coisas, né? Só porque você precisa se sentir melhor, né? Diante de um contexto onde você foi ensinado assim. Claro que eu tô falando para vocês de cenários exacerbados. Então, se uma pessoa trabalha o dia todo, já te disse isso, né? Digamos que ela é uma cirurgiã. Uma pessoa é cirurgiã e você é um autônomo. E a pessoa fala, olha, eu sei que te deixa ansioso se eu não responder a mensagem e tal. Mas às vezes quando eu entro online, não sou eu, é a pessoa que tá comigo, enfim. Tô na cirurgia, a cirurgia leva horas. Mas não custa. Se a pessoa já explicou, se ela tem uma profissão, gente, as coisas são como são. Esse a mais e você não consegue se conter, faz parte da sua dependência emocional. E daí o outro seguro não precisa corresponder e fortalecer isso. Ok? Isso é bem importante. Vou encher minha garrafa. Aqui. Bom, feita essa introdução, agora a gente vai entrar já no como ela vive essa relação. Como é que uma pessoa segura, ela vive uma relação tranquila? Uma pessoa segura, primeira coisa, meus alunos sabem disso, eu martelo nessa aula, que é o seguinte, a pessoa segura tem uma comunicação ativa sem medo de perder o outro. Porque uma pessoa segura, fez a minha aula, e se você não sabe do que eu tô falando, né? Os meus alunos têm uma aula lá onde eles aprendem a diferença, né, do gráfico do medo de perder. Se ele estiver acima da vontade de ficar bem, você precisa mudar esse gráfico. A tua vontade de ficar bem tem que ser maior do que o medo de perder. Eu tenho uma aula que ensina como é que a gente muda esse gráfico. Bom, diante desse gráfico, o seguro,
ele tem este gráfico. A vontade dele de ficar bem é maior do que o medo de perder. E para isso, ele vai usar a comunicação ativa. Meus alunos também conhecem a aula sobre comunicação ativa. Ok? Então, essa é a primeira característica. Anota aí. A segunda característica, essa daqui, vocês sabem, gente, que quando eu sofri com apego ansioso, nunca tinha vivido os sintomas físicos, né, do apego ansioso, eu me lembrava desse lugar. Ou seja, eu já tinha sido uma pessoa segura. Hoje eu voltei, tá? Graças a Deus. Mas, graças a Deus que eu digo assim, porque o apego ansioso é um estado de muito sofrimento. É por isso que eu digo isso, ok? Mas esse segundo aspecto aqui, quem tá aí na insegurança gera muito sofrimento, que é o quê? O silêncio e a dúvida do outro, quando eu tô em ansiedade, o silêncio e a dúvida do outro, né, o estado de incerteza, faz quando eu estou em ansiedade ou na evitação, que eu entre em pânico. Quando eu sou seguro, eu não entro em pânico. Eu não entro em pânico com a incerteza, eu não entro em pânico, né, com o silêncio do outro, porque há uma coisa que o seguro sabe fazer, que é, vocês já vão entender aqui, ele tem uma bússola interna que ele não tem problema nenhum em seguir. Porque o seguro entende o seguinte, parte da visão de mundo do seguro é o seguinte, não há prova de amor maior para o seguro do que deixar a outra pessoa bem. E se a outra pessoa vive dando, né, como é que é o nome daquilo? Meu Deus, fica dando tratamento do silêncio, né, tratamento da indiferença e não dando incertezas, o seguro, ele não vai ficar muito tempo ali. Então, por isso que isso não faz ele entrar em pânico. Porque por amor, inclusive, ele vai querer que o outro fique bem, não que fique incerto, né? Não que fique calado, perdendo o seu brilho. Ah, gente, quem é que não quer esse lugar? Eu sei que você está querendo esse lugar, então fica comigo até o final. O seguro, ele mesmo quando a pessoa afasta, essa é a terceira característica, mesmo quando a pessoa afasta do seu campo de visão, seja das mensagens, seja das relações, a pessoa segura, o que acontece com ela? Ela não deixa de confiar no seu valor depois que isso aconteceu. Já diferente do abandono, do ansioso e do evitativo. O ansioso, quando a pessoa, né, ela se afasta um pouco, o ansioso já acha que tem algum problema na relação, já tem algum problema com ele, já leva para o lado pessoal, o coração já começa a acelerar, ele só começa a pensar nisso. O evitativo faz o que? Não me quer mais, então eu também não quero, já começa a pensar em estratégias para ir embora, já começa a comparar as outras relações que eram muito melhores, que essa pessoa já sabia que não ia dar certo. Pessoa segura nenhum, não tem problema. Ela não vai deixar de confiar no seu valor porque o outro se afastou. Ela vai dar o tempo que a pessoa precisa, ela vai entender que a pessoa precisa desse espaço e ela, como também preza o espaço dela, vai fazer as suas coisas. Só que é uma diferença aqui do evitativo, né? O seguro deu um tempo, mas ele também quer ver a pessoa bem e quer saber, inclusive, se ele não é o problema. Depois desse tempo, ele pode retornar, né? Ele vai retornar e vai, se ao menor sinal de brecha, ele vai perguntar se está tudo bem, se pode ajudar, sem interferir no processo dele. Que a gente já vai ver lá no final também. Ok? Quarta característica, que é aquilo que eu falei para vocês da bússola interna. Se a pessoa se afasta, ele não se abala com isso, porque essa bússola interna faz com que ele não perca o seu valor. Essa bússola interna, né, ela sabe o quê? Ela sabe o que é abandono. Essa bússola interna sabe o que é excesso. Essa bússola interna sabe o que é reciprocidade. E aqui é uma coisa muito importante. Dona Ana, da onde que o seguro tem essa bússola? Essa bússola, gente, é de autoconhecimento.
Essa bússola, melhor ainda, é de autoconsciência. Ele vai tendo noção das coisas, né? Por exemplo, a bússola, né, do que é abandono. Ele começa a entender as sensações corpóreas de que geram nele quando ele se sente abandonado. Ele foi estudar porque ele sentiu isso e entendeu quais são os gatilhos. Então, diante dessa bússola interna, ele não vai ficar com uma pessoa que só faz com que ele se sinta assim. E ele também não vai dar bola para isso. Por quê? Porque ele também pode, ele já aprendeu inclusive que isso pode ser apenas um gatilho e ele vai aprender a se autorregular. Lembra? O caminho do meio. Inclusive nessa autorregulação, nesse caminho do meio, isso ajuda para ele tomar decisão. Opa, calma aí. Eu tô me sentindo assim abandonado, ou é uma sensação minha, ou realmente o outro está com comportamentos de abandono? Ele tem essa bússola interna funcionando. Da reciprocidade, a mesma coisa. Ele aprendeu a ser recíproco. Também pode ter assistido a minha aula. Eu tenho uma aula lá só sobre reciprocidade, onde eu ensino a reciprocidade, ela é importantíssima para que a pessoa não fique ultra disponível, que é uma característica muito presente em quem está vivendo apego ansioso. Então, nessa reciprocidade, inclusive, nessa bússola interna do seguro, ele pratica muito isso para não afogar o outro, para respeitar o espaço do outro, para se respeitar, entendendo que determinados comportamentos, né, precisam sim de limites. Então, essa bússola interna é ouro. E ele adquiriu o quê? Olhando para suas sensações, trabalhando a sua autoconsciência através, né, do que é que ele faz sentido para ele, conhecendo a sua história de vida, lendo livros, entrando em processo terapêutico. Pode ter vindo de uma família com uma modelagem mais segura. E se não veio de uma modelagem mais segura, passou por relacionamentos e buscou ser uma pessoa melhor, seja em retiros de casais, seja em treinamentos de alta performance que acaba olhando para si. Ok? Essa bússola interna não vem com ela. Ela vai sendo construída ao longo, né? A gente já sabe, meus alunos sabem, aqui tem o moicano da autopercepção. É justamente esse moicano da autopercepção que também ajuda, né, na orientação dessa bússola. Ok? E quinto elemento, quando ele entra num estado, né, de carência, ele mesmo se acolhe. Ele não fica atrás do outro, né, como provedor de carinho para que melhore a sua autoestima. Então, diante de uma carência, ele vai lá, ele sabe se acolher, ele sabe entender o que ele mesmo precisa. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, viu? O seguro entendeu o ouro nisso, porque ninguém vê o mundo como você. Na sua carência, você acha que o outro é responsável por suprir, porque você aprendeu a experimentar o amor através do toque do outro, da fala do outro, do olhar do outro. Você não aprendeu a fazer isso de você por você mesmo. E daí o que acontece? Você passa uma vida querendo experimentar o toque de Midas do outro na sua vida, que é só ele que vai suprir essa carência. Só serei feliz quando eu tiver uma pessoa que realmente me ame plenamente. O seguro entendeu que ele não pode ficar nesse lugar, porque se ele ficar nesse lugar, ele nunca será feliz. E isso é um caos. Ele aprendeu, lembra? Ele aprendeu a sair do caos. Então, para que ele saia do caos da sua própria carência, não adianta esperar a boa vontade do outro, porque o outro não está nem vendo ele. Ele também já sabe disso, faz parte da visão de mundo dele. Né, os meus alunos, os meus consultorandos, né, os consultorandos são os pacientes que entram aqui no setting terapêutico. O que eles aprendem? Os meus consultorandos no setting terapêutico, eles aprendem a resetar a forma como eles veem o mundo, para aprender a ter autodomínio sobre o corpo de dor deles, que fica reforçando uma visão de mundo de dor, de abandonado, de rejeitado, para daí dentro desse autodomínio eu poder
me autorregular, não ficar mais dependente do outro e passar a ver o mundo de uma forma diferente, tá? Mas vamos lá, hoje você está aprendendo muita coisa, não precisou nem ser meu consultorando, tá? Então fica aí, continua comigo. E o sexto e último aqui que eu coloquei para vocês é: o seguro, ele não idealiza relacionamento, ele não vive na limerência. O que é a limerência? A limerência é um lugar da sua mente onde existe uma relação ideal com uma pessoa ideal, mas só existe na sua cabeça. Então a pessoa segura, ela não idealiza, ela vai para os fatos, ela entende que as coisas são como são, ela não fica fantasiando, ela não responde nas emoções. Mas também não significa que ela vai ser dura. Então, o seguro, ele não idealiza, mas ele também não endurece. E esse não endurecer ele não fica com um tratamento de choque, né? No sentido assim, você não falou comigo, não vou falar com você. Lembra que eu falei? Ele vai te dar o espaço, porém, ele sabe que é importante que você seja visto. E esperando esse espaço, ele vai se movimentar. Tudo sem interferir no seu processo e também não usurpando a sua própria dignidade e do seu autorrespeito. Ok? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar então, isso aqui agora eu considero essa a parte da aula mais importante. Então, assim, se concentra aqui, porque a visão de mundo do seguro é uma visão de mundo que é muito legal. É uma visão de mundo que te traz liberdade. É a visão de mundo que é o lugar onde você quer estar. E olha, eu vou falar para vocês, é uma visão de mundo acessível. Você pode acordar amanhã com essa visão de mundo, mas você vai precisar genuinamente ter essa intenção dentro do seu coração, estar atento ao teu presente, aos teus comportamentos e entender, gente, entender que princípios de autodomínio existem para que você aprenda algo mágico das relações humanas, que é a arte do deixar ir. Deixar ir dor, deixar ir amor de êxtase, deixar ir, não ser apegado a nada. A gente, né, a nossa cultura, ela tem uma visão muito ela tem uma visão deturpada do desapego. Desapego não é indiferença. Desapego é espaço contínuo para o novo e para o melhor. Quando eu sou desapegada de você, eu te dou espaço para você brilhar ainda mais. Estarei aqui torcendo por você, mas nem eu nem você nos aprisionamos, porque a grande beleza do amor é ver o outro voar, é ver o outro crescer. Ok? Vamos lá. A visão de mundo do seguro. Então, a primeira coisa, o amor, né, para o seguro, ele é construção, ele não é performance. Gente, só quem construiu uma casa sabe o pepino que dá. Não é verdade? Então vai ter dias que vai chover, vai ter dia que o pedreiro não vai ter dia que aquilo que estava no projeto saiu errado. Amor é isso. Amor é essa construção. O problema é que vivemos o quê? A sociedade da performance, onde todo mundo precisa dar o seu melhor, onde todo mundo precisa estar em todo momento no estado de dopaminérgico, em êxtase. A construção tem várias vitórias, é uma delícia, por exemplo, quando a gente termina um banheiro em mármore, nossa, não sei o que, com luz embutida, é um êxtase, mas dura pouco, inclusive. Ok, vamos para o próximo. E daí a gente fica atrás desse êxtase e não olha de quantas vezes, né, nós rimos juntos colocando o balde no telhado que fica pingando, quantas vezes a gente, né, acreditou que não ia ter dinheiro para os tijolos e tivemos tijolos. Na verdade, o amor, ele é o quê? É ver beleza nesse processo, mas a gente quer só o quê? A performance. A pessoa segura, ela entendeu
que a grande beleza do amor está ali, ó, no tijolinho, na risada entre a argamassa. Não somente o momento em que o banheiro está com a luz de LED. Segundo tópico, o outro, ele é um igual, ele é um parceiro, ele não será nem salvador, nem a grande ameaça. Gente, quantas relações, quantos casais eu já não atendi, onde uma das pessoas via o seu parceiro como a grande ameaça da sua vida e o outro via o seu parceiro como o salvador da sua vida. Pior, tinha gente que chegava um dia para mim dizendo que a pessoa era a salvadora da vida e no outro dia que ela era o grande, dano da vida dela, o maior erro da vida dela. Isso é um sofrimento. A pessoa segura, ela entende que ela está do lado de um parceiro igual. É com defeitos, bacana igual, é ruim igual, chora igual. E é justamente nesse igual, por isso que são muito parecidos, inclusive, é que estão em uma jornada. Essa coisa dos opostos se atraem, as feridas se atraem, os iguais se atraem. Eu atraio aquilo que eu sou, aquilo que eu reconheço, aquilo que é mais familiar para mim. Então, o seguro, inclusive, sabe que ele está vendo a si e precisa se autorregular. Não adianta culpar o outro. Esse negócio aqui, o problema não é o outro, não. Eu tenho que olhar para mim, porque o meu parceiro, inclusive, é igual. Estou incomodado com isso? Então, isso aqui também habita em mim. Essa é a visão de mundo do seguro. O segundo item é o seguinte, terceiro, aliás, Ele confia que pode amar sem se perder. Ele vai amar, ele vai entregar, ele não vai ter medo de dizer eu te amo, e ele não vai se perder dele mesmo. Ele não vai dar mais porque está sobrando nele. Ele não vai ficar com medo do outro usar isso contra ele, porque ele sabe que se o outro usar isso contra ele, isso diz mais sobre o outro do que ele. Ele sabe que ele vai poder amar sem se perder, porque ele é uma fonte inesgotável, ele se ama incondicionalmente. E é divertido amar para ele. Não é uma delícia operar no seguro? Eu sei que você está gostando disso. Eu sei que tudo que você quer é esse lugar. Quarto item, esse aqui é bem importante. A pessoa segura sabe que as relações, elas podem ser profundas sem drama. E aqui, com todo respeito, eu sei que você pode até virar para mim e dizer assim, mas dona Ana, eu sou intenso assim. Ai, dona Ana, mas eu sou assim. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O teu drama, atrás do seu drama, pode estar escondido a sua carência. A tua intensidade pode estar camuflando uma carência. A sua necessidade de discutir uma relação pode estar escondendo a sua falta de autoconfiança. A pessoa que é segura, ela sabe que as relações podem ser profundas, de entrega, podem ter DRs, mas não precisa ser um drama. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa segura, ela tem uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Ela não está ali para escutar e dar a sua opinião. Ela está ali apenas para escutar. E dentro daquilo que ela escutou, ela perguntar como que ela pode converter isso. Como que ela pode melhorar isso? Como que o outro gostaria que agisse diante dessa demanda? O outro falando, ele vai entender se ele consegue operar dessa forma ou não. Feito isso, o drama acaba. E aí, o drama, para acabar, para a pessoa segura,
ela não fica trazendo questões do passado, ou seja, ela não fica lambendo ferida e ela também não vai ficar lá preocupadíssima com o futuro. Ela estará no presente. O foco dela é acabar aquela discussão, ajustar aquilo que foi colocado para que neste ajuste que está sendo feito no agora é que vai ser o desenho do futuro. Visão de mundo. E aqui estarei muito feliz se você estiver discordando de mim, porque isso vai gerar em você sensações, e é para esse lugar que eu quero que você caminhe, vai te gerar sensações que vão fazer com que você questione, vá atrás e encontre o seu próprio caminho. Porque saber e não sentir é não saber. Quem é meu aluno, meu seguidor, sabe quantas vezes eu tenho dito isso com muita frequência. Vamos lá, próximo item que eu já nem sei mais qual que é, acho que é o 5º. O seguro, ele não romantiza a ausência. Ele não fica dando justificativa quando a pessoa some, quando a pessoa é irresponsável ou afetivo. Ele olha para os fatos. Ele olha para os fatos, ele passa a ser racional. Quando ele vê que ele pode estar sendo ali preenchido por uma emoção de abandono, ele começa o quê? Ele não romantiza isso, ele olha para suas sensações e ele trabalha a escutativa. Fulano, isso aqui não tá legal, como é que a gente pode ajustar isso? Lembra? Porque ele não tem medo de perder. A vontade dele de ficar bem é superior ao medo de perder o outro. E, diante disso, inclusive, ele não vai confundir frieza com maturidade. A pessoa é madura, por isso que ela é mais na dela. Não. Ele vai, lembra da bússola interna? Ele vai saber que frieza é frieza. O tratamento de frieza, né, de silêncio, muitas vezes, né, ele é uma ferramenta de punição. E isso está longe de ser maduro. Então, ele, com a bússola interna dele, também vai acionar. De novo, porque ele não tem medo de perder. A vontade dele de ficar bem na relação é maior do que o medo de perder o outro. E por fim, trabalhando essa visão de mundo do seguro, ele entende que o amor verdadeiro não precisa doer, gente. Gente, amor não dói. Amor não te deixa engatilhado. Amor não te deixa inseguro. Amor não te deixa em estado de alerta. Amor é rotina. Amor não é performance. Amor é disciplina. Amor é construção. Amor é tédio. E o problema do tédio é que vocês têm uma perspectiva da palavra negativa. Mas o tédio é importantíssimo, inclusive para o budismo, né? O budismo fala muito da importância do tédio. Para quê? Para você desacelerar. Para você escutar as coisas que você não consegue escutar quando você está acelerado. Para você voltar em estado de presença. Quem é que consegue te dar isso? Uma relação segura e amorosa. Vocês nem sabiam, talvez até chegar essa aula, mas acreditavam que borboletas no estômago e contínuas é que é o estado de amor. Não é. Agora, queria trazer para vocês o que muda na vida, né, de quem aprende isso. Porque conforme eu fui fazendo a aula, eu fiquei pensando assim, nossa, se as pessoas soubessem, quando elas passam a operar com essa visão de mundo, quando elas passam a se tornar seguras, né, elas precisam saber o que muda. E como é que você sabe disso, dona Ana? Oi, gente, porque eu aplico o protocolo aqui, porque eu atendo o casal, eu atendo as pessoas aqui e elas me relatam isso. E eu vou trazer aqui para vocês, né, quando elas passam a silenciar o corpo de dor delas, quando elas passam a sair desse processo de insegurança, o que elas começam a sentir? Elas começam o quê? Ter menos ansiedade. Elas começam, sabe, elas param de fazer, reproduzir padrão de dor. Sabe aquele famoso padrão? Dona Ana,
não aguento mais repetir esse padrão, eu só me conecto com gente assim, eu só me conecto com gente assado. Para de repetir, tá? E tem mais prazer, tem mais leveza, tem mais verdade na vida. E sabe, gente, quando a gente trabalha com mais prazer, a gente ganha mais dinheiro. Quando a gente é mais leve, a gente conecta as pessoas, a gente fica uma pessoa magnética. Quem é que não quer ficar do lado de gente leve? E quando a gente vive uma vida de verdade, a gente não precisa gastar tempo fingindo quem a gente tem que ser, sabe? Tentando caber na vida do outro, sabe? Usando máscaras o tempo todo, máscaras que nem nos representam mais. É bom demais. Só que lembra, o seguro, ele vive no eu autêntico. O eu autêntico, ele é um nível de apego, né? Tem aula também no meu canal de assinatura sobre isso. O nível do eu autêntico, ele entendeu que a grande beleza é a gente ser livre, para que a gente veio nesse mundo para a gente ser a gente. Parte dessa liberdade, desse amor, é eu te ver livre do meu lado. Livre para você fazer, ser quem você quiser. Porque como eu sei que isso é bom, é óbvio que eu vou querer que você experimente isso também. Isso é uma delícia, isso muda a pele, isso muda a perspectiva, isso reflete nas nossas conexões, nas nossas construções, no patrimônio. Um casal que é seguro, um casal que não fica acelerado, um casal que se acalma um do lado do outro, eles crescem juntos, eles permanecem juntos, eles choram juntos, mas no outro dia eles acordam juntos, lutando pelo, né, nessa construção. Eu sei que tudo que você quer. Quando eu sou seguro, eu paro de mendigar amor. Eu começo a escolher amor. Para isso, eu precisei praticar em mim a escolha de amor por mim. Nessa escolha de amor por mim, eu aprendi a regular as minhas emoções. Dona Ana, como é que eu regulo as minhas emoções? Eu já vou te dizer. Eu também tive essas perguntas, porque eu também estive nesse lugar, né? E como é que eu posso também te garantir que esse lugar existe e que traz isso? Porque hoje é o que eu vivo, gente. Feche seus olhos. Eu queria fazer um exercício com você. Feche seus olhos. Largue papel, largue caneta. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse um exercício bem importante comigo. Nesse exercício, eu queria que você se visse, tente se ver, se veja, chegando na sua casa, chegando tranquilo, tranquila. Você se sente seguro, você trabalhou o dia todo e você está chegando, você não precisa da satisfação, você entrou numa casa, você viu que teu parceiro ou a tua parceira está cansado, mas aí você se aproxima, você não tem medo de dizer eu te amo, aconteceu alguma coisa, a outra pessoa te recebe um pouco de mau humor e ela já diz, ai meu Deus, estou na TPM, ou então hoje num dia foi legal, e vocês conversam, e a pessoa sai do prumo e você percebe, mas depois vocês dão risada, e vocês tomam ali um vinho, ou então depois vocês vão jogar alguma coisa, seus filhos estão ali, vocês dão risada e você fica brava porque a toalha está em cima da cama, mas aí você vai lá e você pega, e como você não tem medo de perder, você vai lá e você fala, né, sem ofender, mas você dá risada, ele também dá, promete que vai mudar e você sabe que amanhã vai ser tudo do mesmo jeito, mas você consegue ver as características melhores, porque afinal de contas ele ou ela acabou de contar que teve uma vitória no trabalho, e teu coração fica tranquilo, fica desacelerado, e você talvez durma depois de uma noite de amor gostosa, onde você pode fazer e ser quem você quiser, ou você simplesmente abrace o seu parceiro ou a sua parceira, sente o cheiro, que nem é de um perfume, é o cheirinho mesmo da pele, do cangote, às vezes que está um pouco suado, mas é o cheirinho que você conhece e que te acalma. E
Você passa essa noite e você acorda no outro dia, você sabe que vai ser tudo igual, mas é justamente esse igual que acalma, que te dá paz e que você sabe que é essa paz que você um dia tanto sonhou, tanto almejou. Abra seus olhos. O que você sentiu? Tudo isso que eu descrevi para você, soa como falso ou como verdadeiro? Acessível ou inacessível? Anote. Anote, escreva uma frase, escreva o que você sentiu. Mas se eu mexi com os seus sentimentos, com as suas sensações, então eu estou no caminho certo. Eu estou no lugar onde você precisava olhar. Dona Ana, não me ensinaram isso. Isso para mim parece utópico. Eu não sei como chegar nesse lugar. Qual lugar? A pessoa segura, ela não vai interferir no processo do outro. Ela vai encorajar o outro. Ela será disponível para o outro. Ela será disponível para o amor e para a vida. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a regular as suas emoções. Ela aprendeu a ter autodomínio sobre ela. Lembra? Uma pessoa segura construiu uma bússola. Não é que ela não erra. Ela aprendeu a ter autodomínio sobre as suas emoções. Se você está com dificuldade em dominar as suas emoções, eu te faço um convite bem especial. Eu tenho um curso Liberdade Emocional que ensina justamente isso, a visão de mundo de uma pessoa segura. Se você passou a vida toda vivendo um padrão de comportamento onde você via a vida de uma forma insegura através da ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação, talvez esse seja o seu momento. Para você adquirir o curso, ele está aqui no link da bio, ele custa R$400, mas você pode parcelar em 12 vezes, né? A Yara vai me dizer aqui, se eu não me engano, é 12 vezes de 48, Yara. Eu não me lembro, tá? Mas você pode parcelar em 12 vezes. O conteúdo, ele é sempre, né? A gente sempre está colocando aulas novas. E foi o que, inclusive, transformou a minha vida, que me deu essa sensação de paz. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei qual é o valor da tua paz. Eu não sei. Só que quando a gente aprende a arte do deixar ir, a arte de não ser dominado pelo seu corpo de dor, porque o Liberdade Emocional, silenciando o seu corpo de dor, é justamente isso que ele faz. Ele silencia o seu corpo de dor para que você tenha autodomínio e passe a ver o mundo dessa forma. Então, é um curso que eu tenho muito carinho e eu te convido a fazer parte, tá? O link está aqui na bio. Espero que essa aula tenha sido bem bacana, bem interessante para você. Agora a gente vai abrir para os comentários e para as perguntas. Inclusive, é um momento que eu acho de muita relevância para que você tenha a oportunidade de não sair daqui com dúvidas, ok? Então, vou pedir duas coisas para vocês. Mandem as perguntas aqui no balãozinho, nos comentários fica mais difícil para eu ver. E se você gostou dessa aula, curte para eu saber, né? Ali os coraçõezinhos é uma forma que eu tenho de descobrir como é que você achou. Isso, 12 vezes de R$ 41,37. Então, é um curso que vai te dar autodomínio, inclusive, não vai mudar só as suas relações com outras pessoas, mas as suas relações no seu trabalho, de como você vê o mundo. Inclusive, a minha vida profissional e financeira foi a mais impactada com esse curso, tá? O link tá aqui na bio. Tem uma perguntinha aqui da Valéria. Que live necessário? Quanto eu precisava esclarecer tudo isso na minha mente? Que Deus abençoe a sua sabedoria e sensibilidade ao nos passar seu entendimento, sendo muito leve dessa live. Que bom! Não era pergunta, né? Era um estado de espírito. A Sabrina Maestre, vale cada centavo. Ai, meu Deus, eu tô com uma aluna aqui. Obrigada, viu? Não precisei nem... Ó, a própria aluna... Oh, gente, às vezes eu me emociono, sabia? Não é a primeira vez que eu choro aqui, mas eu fazia mentoria de vendas, né? E os mentores sempre diziam assim pra gente: vão atrás de depoimentos de pessoas que
assistiram teu curso e tal, para as pessoas acreditam em outras pessoas. Eu nunca nem tive tempo, gente, de fazer isso. E eu nunca precisei. Então, quando uma pessoa vem aqui e fala assim, vale cada centavo, a minha vida se transformou. Encontrei uma moça no supermercado e a moça disse bem assim, acabamos de ter um aluno aqui, ele acabou de adquirir, seja bem-vindo, você que comprou a aula, o curso. Ela disse bem assim, dona Ana, eu ia me separar e eu entendi que eu não precisava separar. Então, assim, quando eu tenho acesso a isso, meu coração aquece, porque isso transformou a minha vida. E eu sei que isso também pode transformar a vida de vocês. É por isso que eu venho aqui, eu faço aula, eu podia estar comendo a minha sopa, eu podia estar fazendo outras coisas, mas meu coração vibra quando isso pode estar acessível para vocês, entende? Então, meu muito obrigada. Às vezes é assim, são as emoções. Deixa eu voltar para o caminho do meio e ser uma pessoa segura. Veja, uma pessoa segura não tem medo também de expor, né? A aula não fica salva, Mariana, porque é um conteúdo privado para os meus alunos, tá? Do Hotmart, da assinatura. Sabrina, obrigada pela sua vida, viu? Hoje. Que o Thiago pergunta? Thiago, você tá aí? O Thiago perguntou se pode consultorando adquirir. Thiago, seria muito legal se você fizesse esse curso, viu? Thiago é meu consultorando. Lá, Sabrina Maestre. É emocionante mesmo porque é verdadeiro. Transformou a minha vida. Gratidão. É isso. É isso. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Qual é o meu propósito? Dona Ana, qual é o meu propósito? Gente, teu propósito é aceitar a vida. E aceitar você como você é e colocar isso a serviço das pessoas. Inclusive nesse seu aceitar quem você é, até com seus defeitos. Eu não sou uma pessoa perfeita. Mas eu posso garantir. Eu tenho os melhores mestres estão comigo, sabe quem são? Vocês. Vocês me ensinam todos os dias. E eu estou aberta a isso. E eu só aprendo com isso. Enfim, hoje vocês me emocionaram. Obrigada a todos. Cadê? Pergunta, quando a gente passa a ser segura num relacionamento, a gente consegue ficar num relacionamento com alguém inseguro? Lembra da bússola, Ana Luísa? A pessoa segura, ela tem uma bússola. Então, a pessoa insegura, ela não fica feliz, ela não fica bem, ela fica titubeando, entende? E lembra, a pessoa segura, ela tem uma bússola e ela quer ver o outro feliz. Então, se ela vê o outro inseguro, infeliz do lado dela, ela vai entender o momento dela de sair, sabe? Por amor. Mas, óbvio, né? Ela não tem medo de entregar amor antes, ela não tem medo de ficar disponível antes, ela não tem medo, né, de tentar ajudar, mas ela também não tem medo de perder. Só o inseguro também fazer o curso para melhorar? Não, gente. O Liberdade Emocional é um curso que todo mundo tinha que fazer. São princípios de autodomínio que vão transformar a sua vida, sua visão de mundo. E você não vai mais perder o seu precioso tempo e sofrimento. Gente, olha, é que eu não consigo. O problema da minha arte é que assim, um cirurgião pode mostrar um antes e um depois. Eu não tenho, eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho alguns depoimentos que às vezes o aluno vem aqui e fala, mas eu posso assim, eu te garanto, tanto é que a gente devolve o dinheiro, mas se você não tiver transformação aplicando aquilo, duvido que a sua vida não vai mudar. Porque não sou nem eu que estou falando, gente, a quantidade de livros que eu estudei. Vocês podem pegar, eu dou todas as referências dos meus livros, são mais de 200.
Pra vocês montarem o quebra-cabeça, pra que vocês vão fazer isso? Inclusive, tem um livro aqui que eu tô querendo estudar pra vocês, eu desisti. Eu não tô conseguindo. Então, assim, pra eu entregar pra vocês terem liberdade emocional, o caminho já tá traçado. Que justamente tem coisas que não dá nem pra entender. Compartilhei com as minhas filhas, mas elas ainda não chegaram do trabalho. Não acredito que elas não vão ver essa live. É uma pena, mas dê para elas a assinatura, custa apenas R$37. O inseguro também pode estar aqui fazendo curso para evoluir, com certeza. Tem uma pergunta aqui na... Olá, dona Ana, estou no Hotmart, sou ansiosa e quero ser uma pessoa segura. Então hoje você, já que você está no Hotmart, você vai fazer o seguinte... Você vai assistir essa aula de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se ainda não for o suficiente, você vai ser aluna do Liberdade Emocional, que é mais profundo. Mas entenda o seguinte, gente, visão de mundo é uma coisa que a gente pratica, a gente precisa estar em contato com. Então, se vocês não têm tempo, inclusive, para literatura, ou tem saco, ou sofrem com TDAH, vocês precisam de um mapa pronto. Lá tanto o Hotmart quanto todos estão no Hotmart, mas o Liberdade Emocional e a assinatura, como é que as pessoas estudam? Indo para o trabalho, escutando, na academia fazendo esteira, porque justamente não tem atenção ou não tem tempo para ler um livro, tá? Mas isso aqui, ó, vocês têm que ficar martelando. Vocês acham que eu parei de estudar? Inclusive, fui pegar esse aqui hoje, não consegui. Tá? E eu tô escrevendo o meu livro também para ser um caminho mais fácil também, porque eu sei que tem gente que só consegue com livro, né, vai ser mais acessível. A pessoa segura deixa ir e segue sua vida sem comunicar o porquê de seguir sem a pessoa? Veja, a pessoa segura, ela não tem problema com a comunicação, ela tem uma comunicação ativa. Quem não comunica é pessoa insegura. Agora, olha uma coisa bem importante para vocês. Muitas vezes o seguro comunica, mas às vezes a gente está tão cego, ansioso, querendo que o outro diga aquilo que a gente quer ouvir, ou que o outro diga que valide a nossa dor, que a gente não escuta o outro. Tá? Então, sabe, lá no Liberdade Emocional, qual que é a mágica do Liberdade Emocional? Ele tira o teu foco do outro, né? Lembrando, Liberdade Emocional, o link tá aqui na bio. Ele tira o foco do outro. Não adianta você ficar pensando no modus operandi do outro. Ele coloca o foco em você. Por isso que ele te torna uma pessoa segura. Porque o inseguro, o foco dele tá fora. O Liberdade Emocional faz o quê? Volta o foco para dentro. Tá? Gente, olha, eu amei essa aula. Eu achei que se tem previsão de lançamento do seu livro, tinha que ser esse ano ainda. E ai, gente, eu vou começar, vou abrir aqui meu coração para vocês. Eu não algo em mim, eu começo a escrever e daí eu fico muito crítica com ele, eu paro e daí eu volto. Mas ele tá tão lindo. Toda vez que eu leio o livro, eu me acalmo. Ai, meu Deus, eu tô aqui, né? De novo, eu tenho defeitos como vocês. Alguma coisa tá paralisando, mas eu vou entregar para vocês o livro, ok? Verdade mesmo, eu faço questão de explicar o porquê estou saindo de tal situação. Né? Bom, eu também amei, obrigada, que bom. Foi boa mesmo a aula, foi boa, vocês tiveram uma boa interação e eu acho que ficou bem desenhadinho, né? Quem estudar essa aula, quem anotou, quem colocar em prática essa visão de mundo, ela vai ter assim muitos resultados, ok? Eu espero que depois você volte aqui e venha comentar comigo, assim como a Sabrina fez, né? Acabei de falar de você, Sabrina. Oh, pode deixar, gente. O livro saindo, vocês terão aí em primeiríssima mão, tá bom? Gratidão, dona Ana, pelo conteúdo que compartilha. Oi, Alan! Alan também foi meu aluno. Isso é maravilhoso. Eu sou uma mulher de muita sorte. Eu vivo dizendo isso. Se tem uma pessoa nesse mundo que tem sorte, sou eu. Construo do meu jeitinho junto com vocês, mas sou.
tá bom? Se cuidem, fiquem bem e nos vemos terça-feira que vem na próxima aula. Um beijo!